Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 21 de setembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Time, vamos lá? Na Itália, 7h30 da manhã, um clássico que deve pegar fogo, extrema rivalidade. Jogo entre Lazio e Roma. Então aqui o primeiro ponto, eu já penso em cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe, tá beleza? E também, se a gente puxa o histórico do confronto, geralmente partidas para menos de 4 gols. Então pré-live, um jogo para menos de 4 gols e cartões. Probabilidades aí na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Lazio e Roma. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Escanteios, Lazio 8.2, média alta. Roma 5.6. Cartões, Lazio 2.2, Roma 2.2. É o que eu falei, um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. Fechou? 9 da matina, Espanha, La Liga, jogo do Rayo Vallecano contra o Celta de Vigo. Tabela de classificação, as duas equipes em situação bem semelhante até o momento. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Rayo Vallecano em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. O Celta de Vigo jogando fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. É uma equipe que oscila. No histórico, geralmente o Rayo Vallecano se dá melhor. Dos últimos 5 jogos, a gente tem aqui 2 vitórias para o Rayo Vallecano e são 3 empates. Então, pensando em resultado, como o Rayo Vallecano joga em casa, dupla hipótese, Rayo Vallecano. E aqui eu também gosto de escanteios. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, falando de escanteios aqui nesse jogo do Rayo Vallecano contra o Celta de Vigo. O Rayo Vallecano em casa, ele tem uma média de 7 escanteios por partida. O Celta de Vigo, apenas 3.5 jogando como visitante. Olhando o primeiro tempo, o Rayo Vallecano 3.5 e o Celta de Vigo 1.3. Então aqui, time, a gente pode pensar num primeiro tempo com mais escanteios para o Rayo Vallecano e também uma Race 3 cantos Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano fazendo 3 escanteios primeiro que o Celta de Vigo. Cartões, Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 2. Um cartão para cada equipe. Time, aí, para fechar, falando ainda do Rayo Vallecano, 2 jogadores aqui para finalização, tá? O Jorge de Frutos e também o zagueirão Lejeune. Ele finaliza pra caramba. Lejeune é o nome da fera. Fechou? 9h30 da manhã na Noruega, jogo do Rosenborg contra o Bodø Glimt. Bodø Glimt, líder da competição, jogando contra o 6º colocado. Vamos lá. Jogos do Bodø Glimt, geralmente partidas para muitos gols, tá? Mesmo jogando como visitante, é uma equipe que produz partidas com vários gols. Olhando o histórico do confronto, 3-1, 1-1, 3-2, 0-0 em 2021 que saiu da tendência e novamente 3-2. Time pré-live, aqui uma partida para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Outra informação importante, o atacante do Bodø Glimt, Kasper Rolf, para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 9h30 da manhã na Holanda, Países Baixos, jogo entre PSV e Ajax. Jogo do 2º contra o 3º colocado. Time, vamos lá. Olhando as duas equipes extremamente que produzem jogos com muitos gols. E no histórico, se a gente puxar aqui a sequência de jogos, né? Pelo menos 2, 3 gols por partida, tá bom? Então aqui um jogo para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Fechou?
Time, vamos lá, 10 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Newcastle. Aqui eu penso em gols, tá? Premier League, geralmente partidas que são boas para gols, e o histórico dos 5 últimos jogos, todas as partidas bateram pelo menos 2 gols. Então, pré-live, um jogo para pelo menos 2 gols. Deixa eu mostrar para vocês também finalização para o Bournemouth no primeiro tempo, que pode ser interessante. Vem comigo. Vamos lá, separei aqui a equipe do Bournemouth jogando em casa, Premier League. Finalização no primeiro tempo. 4, 5, 6, 10, 11, 9, 5, 2, 8, 6 e 6. O Bournemouth jogando em casa no primeiro tempo é uma equipe que finaliza bastante. Então aqui dá pra gente pensar um primeiro tempo com mais de 3,5, mais de 4,5 finalizações a favor do Bournemouth no primeiro tempo. E também pelo menos um escanteio Bournemouth no primeiro tempo. Tá beleza? Jogadores. Time, vamos lá falar de jogadores agora, Bournemouth e Newcastle, uma provável escalação aqui na tela, tá? Falando primeiro do Bournemouth. Para finalização, Evanilson e também o Semenyo. Para desarmes, pelo lado do Bournemouth, Adams. Vamos falar agora um pouquinho do Newcastle. Para finalização, o Barnes. Para desarmes e faltas, Bruno Guimarães. E para quem gosta de zagueiro artilheiro, uma finalização de cabeça do gigante Burn. Ele geralmente finaliza de cabeça. Fechou? E vamos lá, 10 da manhã, ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Sunderland contra o Aston Villa. O Sunderland vem na 6ª colocação e o Aston Villa é o vice-lanterna. Até o momento, 4 partidas, 2 derrotas e são 2 empates. O Sunderland vai jogar em casa e a cotação do Sunderland tá maior. Time, aqui 2 alternativas. Dupla hipótese, Sunderland, e também dá para pensar num handicap asiático, mais um Sunderland. É isso. 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do Frankfurt contra o Union Berlin. Vamos lá. O Frankfurt vem na 5ª colocação, um bom início de campeonato até o momento, e o Union Berlin é o 14º colocado. Puxando o race, o Frankfurt em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida, mercado de gols muito forte. O Union Berlin jogando fora, 3 derrotas, 1 vitória apenas e um empate, mercado de gols eu também gosto. Time, aqui pré-live, pensando em resultado, Frankfurt empate anula e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, 11 da manhã na Dinamarca, jogo do Copenhague contra o Silkeborg. Copenhague, vice-líder, jogando contra o vice-lanterna. Time, aqui pensando em resultado, vitória Copenhague. E as duas equipes são extremamente over goals. Uma partida para pelo menos 2 gols. Vitória Copenhague, ou Copenhague para vencer um dos tempos, uma das partes, pelo menos 2 gols aí no jogo. Fechou? 11h45, Holanda, Países Baixos, mais uma partida que pode ser interessante para gols. Jogo aqui do AZ Alkmaar contra o Feyenoord. Jogo do primeiro contra o 4º colocado. Puxando o race, o AZ Alkmaar em casa vem extremamente over goals e o Feyenoord jogando fora de casa também uma equipe que produz jogos com muitos gols. Partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Time, apenas para complementar aqui o nosso estudo, entre AZ Alkmaar e Feyenoord, jogo para 2 gols, 95%, gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, AZ Alkmaar 6.1, Feyenoord 4.7. Cartões, AZ Alkmaar 1.5, Feyenoord 1.8, Juizão 3.6. Fechou? 12h15, França Ligue 1, jogo do Mônaco contra o Metz. Time, é o seguinte, o Mônaco vem na 4ª posição, 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. O Metz é o último colocado até o momento, 4 partidas, perdeu 3 e empatou 1. E o Mônaco vai jogar em casa. Aqui, vitória do Mônaco. E também uma partida para pelo menos 2 gols. O Mônaco jogando em casa é extremamente over goals. Fechou? 12h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Leverkusen contra o Mönchengladbach. Leverkusen vem na 11ª colocação, 3 partidas, perdeu 1, empatou outra, ganhou outra. O Mönchengladbach é o 16º colocado, 3 jogos, ainda não venceu no campeonato. E o Leverkusen vai jogar em casa. Então, pensando em resultado, Leverkusen empate anula. Bundesliga geralmente é um campeonato bom para gols, tá? E as duas equipes têm essa característica. Uma partida aqui para pelo menos 2 gols.
Meio-dia e 30, Inglaterra, Premier League, jogo do Arsenal contra o Manchester City. Vamos lá. O Arsenal vem na segunda colocação, até o momento 4 partidas, ganhou 3, perdeu 1. Perdeu para o Liverpool, que é o líder do campeonato e também o atual campeão da Premier League. Derrota normal. O City, 8ª colocação, ganhou 2, perdeu 2. O City vem oscilando na temporada. Igual ele terminou a temporada passada, bem oscilante, novamente início de temporada, onde o City vem oscilando. Como o Arsenal vai jogar em casa, aqui para pensar em resultado, dupla hipótese Arsenal. Eu acho que o Arsenal jogando em casa não perde. Probabilidades aí na tela. Vamos lá, probabilidades aqui para Arsenal e Manchester City. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Premier League Inglaterra, eu prefiro uma partida para pelo menos 2 gols, tá legal? Escanteios, Arsenal 5.7, City 5.9. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Cartões, Arsenal 1.2, City 1.7, Juizão 5.2. Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Arsenal e Manchester City. Primeiro falando do Arsenal. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Gyökeres, tá na hora do Gyökeres balançar as redes novamente. Para finalização, chute a gol, Eze. Para desarmes, pelo lado do Arsenal, o Timber, tá beleza? Vamos falar um pouquinho do City agora. Finalização, chute a gol, mesmo gol. O Haaland, dá para pensar também para finalização, chute a gol no Doku e no Foden. Chute de fora da área, Tijani Reinders. E para desarmes, o Bernardo Silva. Fechou? 13 horas na Itália, jogo da Fiorentina contra o Como. Time, é o seguinte, jogo para 2 gols, 80% é a probabilidade, tá? Então eu gosto de pensar aqui numa partida para pelo menos 2 gols. Escanteios, Fiorentina 4.1, Como 3.8. As duas equipes com baixas médias de escanteio. Cartões, Fiorentina 2.1, Como 3.1, Juizão 3. 2 jogadores aqui, ó, para finalização, chute a gol. Pelo lado da Fiorentina, o atacante Kian, e pelo lado do Como, o Nico Paz. Fechou? 14 horas na Turquia, jogo do Kasimpasa contra o Fenerbahçe. Fenerbahçe vem na 3ª colocação, até o momento 5 jogos, ganhou 3, empatou 2. E o Kasimpasa na 12ª colocação, são 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Time, é o seguinte, olha o Kasimpasa em casa dos 5 últimos jogos, são 5 derrotas. E no histórico, tem uma baita freguesia para o Fenerbahçe. 3-0, 2-0, 2-0, 6-0, 2-1. Então aqui, vitória Fenerbahçe ou Fenerbahçe para vencer um dos tempos, uma das partes, e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, 14h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Dortmund contra o Wolfsburg. Time, o Dortmund, vice-líder, jogando contra o 10º colocado. Puxando o race, o Dortmund em casa, 4 vitórias, apenas 1 derrota, mercado de gols muito forte. O Wolfsburg jogando fora, perdeu 3, ganhou 2. No histórico, só dá Dortmund, hein? 4-0, 1-0, 6-0, 6-1, 2-0. Pensando aqui em resultado, Dortmund, empate anula, jogo para pelo menos 2 gols. Se o Guirassy estiver em campo como titular, atacante do Dortmund, é um cara interessante para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Guirassy. Fechou? 15h45, França Ligue 1, jogo do Olympique de Marseille contra o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain vem na liderança aqui da competição e o Marseille é o 7º colocado. Time, é o seguinte, 2 equipes com baita característica para gols e o histórico também com muitos gols. 3-0, 2-0, 3-0, 2-1. Somente em 2021 que rolou um 0-0 fora de tendência. Essa partida é um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? Apenas para complementar aqui o estudo entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, jogo para 2 gols, 85%, gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, um jogo bom para gols. Escanteios, Olympique 6.7, Paris Saint-Germain 5.6, cartões, Olympique 2, Paris Saint-Germain 1, Juizão 4.2. Fechou? 15h45 na Itália, jogo da Inter de Milão contra o Sassuolo. Time, a Inter de Milão jogando em casa, favorita para vencer, tá? Vitória da Inter de Milão. Jogos da Inter de Milão, jogando em seus domínios, geralmente partidas para pelo menos 2 gols. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, jogadores. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Lautaro Martinez e também o Thuram, pela Inter de Milão.
os dois alas da Inter, eles finalizam bastante, o Di Marco pelo lado esquerdo e o Dumfries pelo lado direito, e para desarmes, o Bastoni. Fechou? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Inter de Milão e Sassuolo. Jogo para 2 gols, 85% a probabilidade, como eu falei no início da análise, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Escanteios, Inter de Milão 5.6, Sassuolo 3.2. Cartões, Inter 1.4, Sassuolo 1.9, Juizão 3.3. 16 horas, Campeonato Brasileiro na tela, o Mirassol recebendo o Juventude. Mirassol que vem na 4ª colocação e o Juventude dentro de Z4 na 18ª colocação. Time, é o seguinte, o Mirassol tá fazendo um baita Campeonato Brasileiro e joga em casa. Pensando em resultado aqui, Mirassol empate anula, Mirassol para vencer um dos tempos uma das partes. O Mirassol jogando em casa geralmente faz gol. Então, pensando em gols, pelo menos um gol do Mirassol na partida. Fechou? 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Getafe. Barça, vice-líder, jogando contra o 6º colocado. Time, é o seguinte, muitos podem falar, pô, o Lamine Yamal não vai jogar, o Barcelona vai cair de produção. Aí entrou o Rashford na Champions League lá na Inglaterra contra o Newcastle. O homem meteu 2 gols, sendo que um foi um golaço. Ou seja, o Barcelona tá muito abençoado e muito bem servido de novo na temporada. Favoritaço, deve vencer a partida. Jogos do Barcelona, geralmente partidas para pelo menos 2 gols. E o que eu gosto aqui? Primeiro tempo. Geralmente o Barcelona começa na pressão. Então dá pra gente pensar em finalização e escanteio a favor do Barcelona no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Barça no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio Barça no primeiro tempo. Fechou? 17h30, Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebendo o Vasco. Time, o Flamengo tem sim um jogo importante na próxima semana, jogo de Libertadores contra o Estudiantes lá na Argentina. Só que o seguinte, o elenco do Flamengo é repleto de bons jogadores. Eu já comentei aqui, por posição, o Flamengo tem 2, 3 bons jogadores. Ou seja, mesmo que poupe aqui alguns jogadores para Libertadores, o Flamengo ainda continua com um time muito forte. E quando a gente olha o histórico contra o Vasco, geralmente o Flamengo se dá melhor. 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 3-2. Dos 5 últimos jogos, o Flamengo venceu 4 partidas. E também uma coisa importante, Flamengo líder da competição e o Vasco vem na 15ª posição. Mesmo sendo um clássico não temos favorito, mas aqui, diante dos elencos e diante do campeonato, o Flamengo sim tem um leve favoritismo para vencer a partida, tá beleza? E claro, é um clássico pegado, um jogo para pelo menos um cartão para cada equipe, dá para pensar também 2 ou mais cartões para cada lado. Fechou? 17h30 ainda no Brasileirão, o Sport recebendo o Corinthians. Corinthians, 9ª colocação e o Sport é o último colocado. Time, vamos lá. O Sport até o momento fez 21 partidas, só ganhou um jogo, empatou 8 e perdeu 12. Essa é a campanha do Sport. Ou seja, mesmo o Corinthians jogando fora de casa, o que dá para pensar aqui? Dupla hipótese Corinthians. É isso. 17h30 ainda no Brasileirão, o Internacional recebendo o Grêmio. Se não for o maior clássico do mundo, a maior rivalidade do mundo, sem dúvida alguma está entre as maiores. Time, é o seguinte, o que eu já vejo aqui? Um jogo para cartão. Pelo menos um cartão para cada lado, 2 ou mais cartões para cada lado e um possível cartão vermelho. Geralmente o bicho pega nesse confronto, tá legal? Como é um clássico gigantesco, para resultado não vejo favorito. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico. Dos 5 últimos jogos do histórico, em 4 a gente tem pelo menos 2 gols. Fechou? 20h30 ainda no Brasileirão, o cabuloso Cruzeiro recebendo Massa Bruta Bragantino. Cruzeiro vice-líder jogando contra o 8º colocado. Cruzeiro jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu uma, empatou outra. O Bragantino como visitante, 5 jogos, 5 derrotas. Time, aqui pensando em resultado, Cruzeiro é bem favorito, tá? Cruzeiro empate anula, Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes. E ao vivo, o Cruzeiro amassando na pressão, vitória do Cruzeiro. Probabilidades aí na tela.
Outra informação importante aqui para Cruzeiro e Bragantino, escanteios. O Cruzeiro em casa tem uma média bem alta de escanteios, 8,4. E o Bragantino jogando fora, 4,2. Então aqui a gente pode pensar num primeiro tempo com mais escanteios para o Cruzeiro, Race 3 cantos Cruzeiro fazendo 3 escanteios primeiro que o Bragantino, e final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0 e o Cruzeiro na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Cruzeiro 2,4, Bragantino 2,8, um cartão aí para cada lado. E claro, cai o Jorge em campo, faça o K imediatamente para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 20 e 30 para fechar Campeonato Brasileiro, o Santos recebendo o São Paulo. Vamos lá. O São Paulo na tabela de classificação vem na 7ª posição e o Santos é o 16º colocado. O Santos próximo de Z4. O Santos precisa de um bom resultado. E o que acontece aqui? O São Paulo, na próxima quinta-feira, vai ter o jogo do ano. Vai jogar contra a LDU no Morumbi pela Libertadores. E o São Paulo vai precisar ganhar da LDU pelo menos por 2 gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Por que eu tô falando tudo isso? Eu acredito que o São Paulo contra o Santos deve entrar aqui com um time bem misto ou bem reserva, tá bom, galera? Por esse motivo, o Santos jogando em casa, precisando de um bom resultado, pegando um São Paulo provavelmente misto ou reserva, pensando em resultado, dupla hipótese Santos. E claro, um cartão pelo menos para cada lado. Fechou? E aí, vamos lá? Como é que ficou o meu melhor palpite para esse domingão? Jogo entre Inter de Milão e Sassuolo, vitória da Inter de Milão. Barcelona e Getafe, vitória do Barcelona. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão pro domingão? Vamos lá. Jogo entre Lazio e Roma, para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Mais um jogo pesado aí, um clássico de alta rivalidade. Internacional e Grêmio, a mesma coisa. Para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Arsenal e Manchester City, dupla hipótese Arsenal. No confronto entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain, um jogo para pelo menos 2 gols. Mirassol e Juventude, pelo menos um gol do Mirassol na partida. Flamengo e Vasco, dupla hipótese Flamengo e para cada equipe receber pelo menos um cartão. E para fechar, Cruzeiro e Bragantino, Cruzeiro empate anula. É isso. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!